Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Quem trouxe a Bíblia, abra comigo no segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 3. É um texto muito conhecido pelos leitores da Bíblia. Êxodo do capítulo de número 3. Enquanto você se localiza, quero externar meus louvores e minha gratidão a Deus, por uma vez mais nos permitir fazer uso da tua poderosa palavra. Está me acompanhando o diácono Eliseu, juntamente com a sua esposa, sua filha Tainá. Também está aqui a mulher mais linda da minha vida, a minha esposa, irmãos. Glória a Deus. Te amo, viu, meu bem? Hoje o fogo pega, né? Glória a Deus. Êxodo capítulo 3, versículo de número 1 e alguns versículos a seguir, para que nós possamos meditar naquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. O versículo 1 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio da sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te achegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. A única coisa que não atrapalha pregador é glória a Deus e aleluia. Cadê os pentecostais que estão na casa? Glória a Deus. Aleluia. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. O livro de Êxodo, o capítulo 3, é o livro que é o divisor de águas no ministério de Moisés. Para que nós possamos compreender um texto, nós devemos voltar a um período chamado período patriarcal, a qual Deus olha para dentro da terra de Ur dos Caldeus, olha para a tenda de um homem chamado Terá e chama seu filho Abrão, dizendo: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra onde eu lhe mostrarei, e farei de ti uma grande nação. O interessante é que quando Deus chama Abrão, a Bíblia vai mencionar que grandes nações já existiam. Só que Deus, ele olha para dentro da tribo, dentro da tenda de Terá, e chama um moço chamado Abrão para dar início a uma nação. Deus, ele não vai pegar uma nação pronta. Deus não vai pegar algo que já existia. Deus vai pegar um homem para dar início a um processo e a um projeto de Deus. E o interessante é que Deus vai escolher um homem que, diante da ótica humana, jamais seria escolhido por nós. Por quê? Abrão, ele vive dois dilemas. O primeiro dilema é que Abrão e a sua esposa estão avançados em idade. O segundo dilema é que a sua esposa ainda era estéril. Deus, ele vai escolher algo improvável para dar início a um grande projeto de Deus. Deus, ele é perito em escolher as coisas que não são desse mundo para fazer tornar ser a ótica humana. Deus é perito pegar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus, ele escolhe um moço que na ótica humana seria improvável para dar início a um projeto. A Bíblia diz que através desse projeto, mesmo que a sua esposa sendo estéril, mesmo que Abraão sendo avançado em idade, em Gênesis capítulo de número 18, aparece 3 anjos a Abraão no Carvalhais de Manre. E Deus vai dizer a Abraão: nesse próximo ano, nesse mesmo dia, você vai gerar um filho, o seu filho chamará Isaque. Quando eu olho para Gênesis capítulo 18, Deus lá em Gênesis 12 faz a promessa:
Só que em Gênesis capítulo 18, Deus renova a promessa, só que porém, Deus dá um prazo de validade para a promessa. E qual é o prazo? Deus vai dizer para Abraão, nesse próximo ano, nesse mesmo dia, você vai gerar um filho e o filho chamará-se Isaque. Quando eu vejo Deus dando um prazo de validade para Abraão, eu posso entender que tudo existe um prazo de validade. Quando nós vamos comprar um produto do mercado, todos os produtos têm um prazo de validade. Tudo na terra tem um prazo de validade. É por isso que o salmista no Salmo 30, no verso 5, ele vai dizer, o choro pode durar uma noite, prazo de validade, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Entenda, para a sua tristeza um prazo de validade, para a sua luta um prazo de validade, para as aflições da sua vida um prazo de validade. E eu tenho uma boa notícia para você, a alegria vai chegar sobre a tua vida. Ô glória! Abraão gera Isaque. Isaque agora é o portador de uma promessa feita por Deus. Isaque se casa-se com Rebeca. E através da relação de Isaque com Rebeca, nascem 2 filhos, Esaú e Jacó. E Deus escolhe Jacó. Jacó agora é o possuidor desta promessa. E há quem diga que o auge do ministério de Jacó é quando ele luta com Deus no Val de Jaboque. Para mim, o auge do ministério de Jacó é quando ele responde à pergunta de Deus. Pastor, qual é a pergunta de Deus? Deus olha para Jacó e pergunta para ele, qual é o teu nome? Deus sabia o nome de Jacó, sim ou não? Mas por que Deus pergunta o nome de Jacó, sabendo Deus que o nome dele era Jacó? O problema era que Jacó, de vez em quando, ele gostava de fantasiar de Esaú para enganar o pai. E Deus está perguntando para ele nesse momento, quem é você agora? Você é Esaú ou você é Jacó? Tem muita gente que é semelhante a Jacó. Para enganar, se veste de uma fantasia. Só que Deus nessa noite está perguntando, quem é você na minha presença? Quem é você na minha casa? Quem é você que veio aqui nessa noite? É Jacó, Esaú. Quando ele reconhece, meu nome é Jacó, Deus vai dizer, a partir de hoje, não chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Quando eu me reconheço quem eu sou na presença de Deus, Deus diz, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a sua família, eu vou mudar a sua forma de ser. Quando nós reconhecemos quem somos na presença de Deus. A Bíblia diz que Jacó vai ter 12 filhos. Eu não quero me ater muito tempo dentro do texto de Jacó. E através do seu filho mais novo, José, eles vão para o Egito. Através dos sonhos que Deus deu a José. E através de José revelar, interpretar os 2 sonhos de Faraó. A Bíblia diz que os filhos de Jacó, a sua descendência, vai para o Egito. E no Egito eles crescem, são fecundos, eles vão se multiplicar. De tal forma que onde o povo olha só vê hebreu. Só que nesse período as novas gerações surgem, as gerações velhas passam e as novas gerações vão surgindo. Gerações essas que não conheceram José e tampouco conheceu o Deus de José. A Bíblia diz que Faraó, vendo o crescimento desse povo, ele quer parar esse crescimento e ele vai escravizar esse povo. Mas quanto mais escravizava o povo crescia e multiplicava. Crescia e multiplicava. Aumentaram a carga trabalhista. Quanto mais aumentava as cargas, mais o povo crescia, mais o povo multiplicava. Faraó, assustado, ele vai chamar 2 parteiras hebreias, por nome de Puar e Sifrá, e vai decretar, quando as hebreias estiverem em trabalho de parto, e a criança que nascer for do sexo masculino mata. Só que a Bíblia diz que Puar e Sifrá temia o Senhor, e não fez mal às crianças das hebreias. Enquanto isso o povo crescia e multiplicava. A Bíblia vai dizer que há mais um decreto de Faraó, aos seus exércitos, aos seus soldados, vai adiante dos hebreus e mata todas as crianças do sexo masculino, lançando diante do Nilo. O maior infanticídio da história dos hebreus acontece aqui. Todas as crianças do sexo masculino foram mortas, lançadas diante do rio Nilo. Nesse período, o assombro, a tristeza, o pavor toma conta do coração dos hebreus. Nesse período, ninguém queria gerar. Nesse período, ninguém queria ter filhos. Mas enquanto nesse período ninguém queria gerar, um casal se posiciona, Arão e Joquebede. Eles vão gerar um filho. Enquanto ninguém queria gerar, alguém se posiciona e diz, eu vou gerar. Enquanto alguns não querem se posicionar,
sempre vai ter alguém que vai dizer: eu me posiciono diante da presença de Deus. Se quem está da esquerda diz: eu não vou adorar, o da direita vai dizer: eu que vou adorar a presença de Deus. Se quem está da esquerda diz: eu não vou glorificar, glorifica você. Se o da direita diz: eu não vou adorar, adore você. Enquanto alguém não quer fazer, Deus vai levantar pessoas para fazer. Oh, glória a Deus. Joquebede, ela vai engravidar. Após 9 meses de gestação, nasce uma criança. E a Bíblia diz que a criança é bela. E ela vai esconder a criança durante 3 meses. Não podendo mais esconder, ela vai preparar um cesto, vai betumar com betume, pinche, e vai colocar diante do rio Nilo. Preste bem atenção. Nesse mesmo rio Nilo, era onde os soldados lançavam as crianças para morrer. É no mesmo rio Nilo que vai colocar o cesto com Moisés dentro. Ou seja, no mesmo lugar que foi um palco, um cenário de morte, é o mesmo cenário que vai conduzir Moisés para o palácio. Ah, você não pegou a visão? Vou te explicar melhor. Em um cenário que foi o palco de morte, Deus está dizendo: Moisés, eu vou te preservar em vida e vou te conduzir no meu projeto dentro do palácio de Faraó. Nós vivemos no Brasil e no mundo um palco de guerra, um palco de pavor, de morte. Deus está dizendo: eu estou te preservando nesse tempo, porque eu vou te levar para um projeto muito maior do que você imagina. Se você crê, jogue as 2 mãos para cima para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, glória! Moisés é preservado em vida. Quando a filha de Faraó desce para banhar-se, ela vê o cestinho. É uma das suas donzelas, das suas servas, pega a criança e a criança chorava. E a filha de Faraó diz: tu és dos hebreus. Quando eu olhei para esse texto e vi que quando pega a criança diz: este é um dos hebreus, ela vai identificar a origem desta criança. Logo, eu vejo que Flávio Josefo, ele vai mencionar que quando essa criança é vista pela filha de Faraó, ela estava envolvida em um pano, em uma mantilha que somente os hebreus tinham. Então, esta criança, ela tinha uma marca que o povo de Deus tinha. Oh, glória! Sabe o que eu entendo? Deus está preservando em vida. Quando a filha de Faraó diz: este é um dos hebreus, está dizendo: ele tem uma marca que nós não temos. Ele foi preservado porque ele tem algo que eu não tenho. E o que ele tem, pastor Maideu? A marca que somente o povo de Deus tem. E qual é a marca que nós temos? A marca do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Oh, glória! A criança, ela vai crescer como egípcio. Vai crescer dentro do palácio durante 40 anos. Após 40 anos, ele vai ver um egípcio ferindo o hebreu. Ele vai matar o egípcio, esconder na areia. A notícia se espalha sobre todo o Egito. Ele vai fugir para a terra de Midian. Na terra de Midian, Moisés constitui família, tornando ele-se pastor de ovelhas. E 40 anos também, ele vai ficar em Midian. O interessante é que no capítulo de número 3, onde nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que Moisés torna-se pastor de ovelha. É indo ele pastorear as ovelhas em Horebe, no monte de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus aparece a Moisés no meio de uma sarça que pega fogo e não se consome. Quando a Bíblia detalha que a sarça pega fogo e não se consome, porque é natural a sarça no deserto pegar fogo e se consumir. A sarça, pela substância química que ela solta com contato com o sol, ela pega fogo e ela vai ser destruída e o fogo da sarça se apaga. O segredo da sarça, na visão de Moisés, não está no fogo, porque é natural sarça pegar fogo. Pastor, então qual é o segredo da visão de Moisés? É que o fogo da sarça não se consumia e tampouco se apagava. E ainda não entendi, pastor, vou simplificar. A sarça sem a presença de Deus, o fogo consome a sarça e o fogo da sarça se apaga. E o fogo que tem a presença de Deus, o fogo continua constante e o fogo não pode se apagar. Eu posso aprender uma verdade bíblica,
que um fogo sem Deus, a tendência dele é se apagar. Mas o fogo que Deus está presente, o fogo continua ardendo. Segunda verdade, o fogo sem a presença de Deus na sarça faz com que a sarça morre e seja consumida pelo fogo. Ela vira cinza. Ou seja, a sarça sem a presença de Deus, ou o fogo sem a presença de Deus, gera morte. Mas o fogo com a presença de Deus, nele existe vida. Nós vivemos um período da igreja brasileira que nós queremos trazer alguns tipos de fogo estranho para o altar. E nem todos os fogos Deus está presente. Você se lembra de Nadab e Abiú? Eles vão querer levantar um fogo estranho lá fora para tentar trazer para o templo. E quando eles trazem o fogo estranho, Deus diz assim: eu não estou no meio desse negócio. E quando Deus não está no fogo, a Bíblia diz que eles são fulminados pelo Senhor. Porque uma coisa é, nós temos o fogo de Deus, e uma coisa é a igreja que quer trazer o fogo estranho lá de fora para o altar. Você sabe qual é o problema de muitas igrejas que aparece que nela tem até fogo? Alguém diz, a igreja está fogo puro. Mas nem todo fogo Deus está presente. Você sabe por que tem muitas igrejas mortas espirituais? É que estão trazendo fogo lá de fora aqui para dentro. Eu sempre digo, a igreja ela não precisa inovar. A igreja ela precisa se renovar na presença de Deus. Eu sempre digo na igreja que eu pastorei em Santa Maria de Jetibá que Deus não precisa de baile funk gospel. Deus não precisa de quadrilha gospel. Deus não precisa de forró gospel. A única coisa que a igreja precisa é de Jesus Cristo dentro da igreja. Ô glória! Só que interessante que o fogo sem Deus gera morte. Só que o fogo com Deus preserva a vida. A Bíblia diz, e eu vou voltar para o texto daqui a pouco, que o rei Nabucodonosor, ele tem uma ideia. Vou levantar uma imagem e todos deverão adorar essa imagem. Fez o culto de inauguração. Quando as trombetas tocam, as músicas acontecem, todos se dobram, menos 3 jovens, cheios da presença de Deus. Ele vai dizer, se vocês não adorar, lançarei vocês dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é seu Deus para te livrar? Ele diz, eu não preciso te responder tal coisa. Vão lançar o jovem dentro da fornalha de fogo ardente. Se Deus não tivesse no fogo, certamente morreriam. Mas Deus diz assim, vou preservar em vida. Eu vou descer no meio do fogo e vou preservar meus filhos em vida. Entenda, enquanto a igreja está no fogo de Deus, a igreja continua viva na presença do Senhor. Nós que somos pastores, nós enfrentamos alguns desafios. Qual é o desafio que nós enfrentamos? Constantemente algumas pessoas chegam diante de nós, pastor, eu estou com a chama no meu coração, vontade de pregar. Outros dizem, eu estou com a chama no meu coração, vontade de fazer missões, só que no outro dia já não quer mais. No outro domingo já não quer mais pregar. E eu falo o seguinte, o fogo que Deus acende, ele permanece aceso. O fogo que Deus acende no altar, ele permanece aceso no altar. O fogo que se acende na igreja, permanece aceso na igreja. E eu sempre digo algo, que o nosso Deus, ele é apaixonado pelo fogo, irmãos. Deus, ele é amante do fogo. Pastor, por quê? Para Deus se apresentar a Moisés, Deus se apresenta numa sarça que pega fogo e não se consome. Deus é tão amante do fogo que durante a noite, ele era a coluna de fogo. Deus é tão apaixonado pelo fogo, Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus é tão apaixonado pelo fogo, que a Bíblia diz que Deus marca o ministério de Isaías com a brasa de fogo tirada do altar. Deus é tão apaixonado pelo fogo, que Elias ora, fogo do céu desce e consome todo o altar. Deus é tão apaixonado pelo fogo, que teu olhar é como chama de fogo. Deus é tão apaixonado pelo fogo, que ele batiza com o Espírito e também batiza com fogo. Deus é tão apaixonado pelo fogo, que ele vê 3 jovens dentro da fornalha de fogo ardente. Ele deixa o trono de glória e desce no meio do fogo e passeia no meio do fogo. Entenda, aonde a chama do fogo do Espírito, Deus sempre vai estar presente. Tem aí. Aí na galeria tem a presença dele. Então joga a sua mão para adorar a ele.
Oh, glória a Deus. Deus, ele se apresenta em meio a uma sarça que pega fogo e não se consome. O interessante é que a sarça, ela é um espinheiro. Sarça é algo sem valor, sem serventia e sem aparência. Eu sempre digo, todas as vezes que eu quero deixar a minha esposa feliz, ela ama a orquídea, eu vou lá e compro para ela, ela fica toda feliz, irmãos. Tenho certeza, se eu levasse para ela uma sarça, ela vai dizer, gostei, mas no fundo, de maneira alguma. É sem aparência, é espinheiro. Ninguém queria ter uma sarça em casa. Por quê? Não tem beleza nenhuma. Só que quando Deus vai usar, Ele não vai usar aquilo que é belo. Quando Deus vai usar, Ele não vai usar aquilo que tem aparência. Deus, Ele vai usar algo que não tem aparência e na ótica humana sem serventia alguma. Eu vou profetizar e só para quem é pentecostal vai receber isto. Talvez alguém olhe para você e diz, não tem aparência de cantor, não tem aparência de pregador, não tem jeito de pastor, desse jeito não vai chegar a lugar nenhum. Deus está dizendo, eu uso aquilo que não tem aparência, eu uso aquilo que parece que não tem jeito, mas sou eu que uso da maneira que quero e do jeito que quero. Oh, glória a Deus. E o interessante que Moisés, ele está pastoreando as suas ovelhas em Horebe. Certamente, Moisés sempre passava por aquele caminho para pastorear as suas ovelhas, as ovelhas do seu sogro Jetro. Certamente Moisés sempre passou perto da sarça, porque a sarça vai nascer ali, a sarça vai crescer ali, e Moisés constantemente passava por aquele caminho. Eu quero conjecturar algo aqui, eu imagino Moisés passando perto da sarça e nunca notando a sarça. A sarça cresceu, mas Moisés nunca notou a sarça. Moisés passava, mas nunca viu a sarça. Eu imagino a sarça olhando para Moisés dizendo, um dia tu vai me notar, rapaz. Um dia você vai me enxergar. E Moisés passava e nunca notou a sarça. Mas um dia, Deus resolve acender a sarça. Aleluia. Aí Moisés diz, olharei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se queima, mas não se consome. Entenda, talvez os homens olhem para você e não te notam. Talvez você cresceu no ambiente, ninguém percebe você. Aí Deus está dizendo para você, não se preocupa, eu já vou acender a sarça. Aquele que não te via vai começar a te ver. Aquele que não te enxergava vai começar a te enxergar. Por que, pastor? Deus vai acender a chama no teu coração. Oh, glória. Outro detalhe, é natural a sarça pegar fogo no deserto, ser consumida e a sarça morrer. Só que a sarça aqui, ela está viva. Me pergunta por quê? Pode melhorar, pergunta por quê? A Bíblia vai dizer que Deus olha para Moisés e diz, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra. Sabe por que a sarça aqui está viva? Porque ela está plantada na santidade de Deus. Enquanto a sarça está plantada na santidade, a sarça tem vida. Enquanto nós estivermos plantados na santidade de Deus, o ministério tem vida. Enquanto a igreja estiver plantada na santidade de Deus, a igreja continua viva. Enquanto nós, obreiros, estivermos fixados na terra santa, a igreja permanece acesa e viva na presença de Deus. Tem vivo aí? Oh, glória a Deus. A sarça está pegando fogo e não se consumindo. O interessante é que a Bíblia vai dizer que do meio da sarça, Deus chama Moisés. Lembra-se que sarça não tem aparência, é um espinheiro bravo, só que Deus vai bradar do meio da sarça. Pastor, então por que Deus usou a sarça? Primeiro, que Deus não escolhe pela aparência. Segundo, porque Deus vai bradar do meio. O meio fala do centro. O meio fala da melhor posição. Sabe por que Deus está usando a sarça? Porque tinha um espaço para ele no centro para ser usada.
Algumas pessoas me perguntam em seminários, no seminário teológico do Senet, por exemplo, me perguntaram algumas vezes, por que tais sinais que aconteciam antigamente na igreja não acontecem mais? Por que tais batismos com o Espírito Santo que acontecia há alguns anos não acontece mais? Cura como antes não acontece como mais? Eu disse que no coração do homem haveria ter 3 tronos. Diga comigo, 3 tronos. E uma cruz. Alguém me perguntou, pastor Magdiel, por que 3 tronos? O primeiro trono é para o Pai. O segundo trono para o Filho. O terceiro trono para o Espírito Santo. E a cruz para o nosso eu. Só que o problema da nossa geração é que nós queremos o trono e queremos deixar Jesus pendurado na cruz. Você sabe quando Jesus vai voltar a operar sinais e maravilha no nosso meio novamente? É quando nós tirarmos ele da cruz e colocar ele novamente no centro do nosso culto, no centro dos nossos louvores, no centro da nossa pregação. E só quem é espiritual está entendendo o que eu estou falando aqui. Joga a tua mão para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh glória! Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Moisés, ele está tendo esta visão. Eu vou caminhar que as horas estão indo embora, senão vai virar vigília. Moisés está vendo aquela chama. E Moisés diz, eu tenho de me aproximar para ver esta visão. Quando ele está indo se aproximar, Deus olha para Moisés e diz, Moisés, não te achegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu pisas é terra santa. Primeira verdade que eu vejo na fala de Deus. Deus está dizendo para Moisés, tira a sandália dos seus pés. Quando eu olho para as sandálias, em algumas traduções sapatos ou alparcas, as sandálias daquele período bíblico não eram semelhantes às sandálias que nós temos aos dias atuais. As correias das sandálias vinham até o alto da canela. Moisés no Egito, ele era conhecido como filho da filha de Faraó, o príncipe do Egito. E quando alguém chegava na presença de Moisés, tinha de se dobrar e reverenciá-lo. Só que agora Deus chama Moisés e diz, Moisés, tira a sandália dos teus pés. Por quê? Porque na presença de Deus ele teria de fazer assim. Oh glória! Lá no Egito, todos se dobravam diante dele, mas na presença de Jesus os valores se invertem. Na presença de Jesus, Moisés não pode chegar de cabeça erguida, de nariz empinado. Na presença de Jesus, ele tem que se dobrar. Oh glória! Você sabe qual é o problema da nossa geração? Que nós queremos chegar no culto de cabeça empinada, de nariz empinado. Nós não tiramos 1 minuto sequer para orar mais. Mas Deus está dizendo, quer ser chamado, quer poder sobre a tua vida? Tira as sandálias dos teus pés, se dobre na minha presença, porque eu vou te usar. Oh glória! Segunda verdade, por que Deus olha para Moisés e diz, tira a sandália dos seus pés? Há alguém que diga que a sandália era egípcia, eu não quero me ater a isso. Só que eu me lembro, todas as vezes, fui criado no interior, na roça. Eu fui criado mesmo dentro do interior, na época nós usávamos ainda lamparina, casinha pequena, na roça, distanciado da cidade. E toda vez pela manhã que nós acordávamos, a minha avó dizia, meu filho, coloca a sandália nos teus pés. Porque o clima do ambiente, o frio do ambiente pode passar pelos seus pés e pelo teu corpo e você ficar doente. Então a sandália, ela inibe você sentir o clima que está no ambiente. Por que Deus vai dizer para Moisés tirar a sandália? Porque a terra quer dizer que a sandália impedia ele sentir a santidade de Deus no lugar. Só quem é espiritual pegou isso. Sabe o que Deus está dizendo, Moisés? A terra é santa, mas a sandália impede de você sentir a minha santidade. Sabe o que Deus está dizendo para a nossa geração hoje? É tempo de tirar todo impedimento que você trouxe para este lugar que é santo. Porque hoje Deus quer revelar a santidade que está neste lugar para a sua vida, para o teu ministério, para o teu casamento. Oh, aleluia! Terceiro detalhe que eu vejo com isso, que Deus olha para Moisés e diz, tira a sandália. A sandália é o que impede ele sentir o clima, o ambiente que está naquele lugar. Só que existe a sandália, se fosse hoje, nos nossos dias, que Deus olhasse para algum de nós e dissesse assim, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. Algum de nós ia dizer assim, o crente da nossa geração, por exemplo, ia dizer assim, tirar a sandália, não tem nada, parece que não tem nada a ver, realmente. O que tem a ver uma sandália, né?
Só que aquilo que não teria nada a ver aos olhos de Moisés, impediria de Moisés sentir o clima do lugar. Alguém vai dizer, mas é uma coisa muito pequena. Mas não é as coisas grandes que atrapalham Deus de usar nossas vidas. Deus, ele vai olhar para Israel, e nós gostamos de pegar este versículo isolado e dizer, Ebenezer, até que nos ajudou. Mas qual é o contexto disso, irmãos? O contexto disso é que eles estão indo para a guerra. E quando eles estão indo para a guerra, Samuel olha para ele e diz assim, vocês já tiraram o Baal do meio de vós. Agora tira os Baalins, porque até que o Senhor nos ajudou. Entre linhas, sabe o que Samuel está dizendo aí? Vocês tiraram a imagem grande de Baal, mas falta tirar os Baalins. O que é Baalins? A imagem pequena de Baal que carregavam no bolso. Aquilo que todo mundo via, eles tiraram. Mas aquilo que os homens não viam, eles carregavam consigo. Aí Samuel vai dizer assim, tirou as coisas grandes, agora tira as coisas pequenas. Porque até que o Senhor nos ajudou. A partir daqui, se vocês não se posicionar, Deus não nos ajuda mais. Todo texto sem contexto vira pretexto. Só que diante desse contexto de Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou, Deus está dizendo, vocês se posicionam hoje, porque até que o Senhor nos ajudou. A partir de hoje, se vocês não se posicionar, eu não estou no meio de vocês. Israel vai lá, tira as coisas pequenas, e Deus guerreia em prol a Israel. Ô glória! Quando eu olho para isso, eu me lembro de Salomão. Salomão vai dizer assim, tirai as raposas e as raposinhas. As raposas grandes é fácil de ser vista e fácil de ser capturada. Só que as raposinhas cresciam no meio do vinhateiro e ia destruindo a vinha de dentro para fora. Ninguém via, mas ela vinha de pouco a pouco destruindo. E tudo que é pequeno, uma hora, cresce. Só que Deus está dizendo para Moisés, tira hoje as coisas pequenas, porque coisas maiores. Aleluia. Enquanto eu tiro as coisas pequenas aqui, Deus prepara as coisas maiores lá. Oh glória. Vou dizer mais uma vez para os pentecostais, enquanto nós tiramos as coisas pequenas aqui na terra, Deus está preparando coisas grandes lá em cima, para uma igreja que entende que tem de tirar as coisas pequenas. Oh glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Alabacandocia. Oh glória. Moisés, ele está se virando. Deus diz, tira a sandália dos seus pés. Só que interessante que Deus vai chamar Moisés pelo nome. Moisés. Primeiro, Moisés se tornou nome hoje, mas Moisés não é nome. Por que não é nome? Nome Moisés, à luz da Bíblia, significa tirado das águas. Qual é o pai, qual é a mãe que vai colocar no nome do filho? Tirado das águas. Ô, tirado das águas, vem cá, meu filho. Ninguém vai colocar o nome do filho tirado das águas. Então Moisés não é um nome, Moisés é um memorial da onde ele saiu. Aí Deus vai dizer, Moisés, Moisés. Deus está dizendo, Moisés, eu sei quem é você. Eu sei da onde você saiu. Eu sei a sua história. E tem mais, sou eu Deus dos seus pais. Sou eu Deus de Abraão. Sou eu Deus de Isaac. Sou eu Deus de Jacó. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Deus conhece quem é você. Deus conhece da onde você veio. Deus conhece as tuas frustrações, a sua história. Só que Deus está dizendo, eu vou fazer de ti algo novo na minha presença. Só que Deus, ainda que chama Moisés pelo nome, Deus vai dizer, eu sou o Deus dos seus pais. O Deus de Abraão, e eu começo a encerrar aqui. O Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Percebam-se que ele vai trazer os 3 patriarcas à tona. Abraão, Isaac e Jacó. 2 histórias aqui nesse texto é semelhante. A história de Abraão, a história de Jacó. Porque Deus vai mudar o nome de Abraão para de Jacó para... Só que o nome de Isaac Deus não muda. Deus muda o nome de Abraão para Abraão e o nome de Jacó para Israel, mas de Isaac Deus não muda. E você me pergunta por quê? Porque o nome de Abraão, quem colocou foi seu pai Terá, aí Deus vai dizer assim, eu vou mudar para Abraão. O nome de Jacó, quem colocou foi seu pai, Deus diz assim, vou mudar o seu nome para Israel.
E o nome de Isaac foi o próprio Deus que deu. História que Deus escreve não precisa ser mudada. Ministério que Deus escreve não precisa ser mudado. Chamada que Deus escreveu não precisa ser mudado. Não se preocupa. Se é Deus que escreveu o teu ministério, vai dar certo. Se Deus escreveu a história da tua família, vai dar certo. Queira Satanás, não queira. Aquilo que Deus escreveu a teu favor, ninguém pode revogar. Então jogue as mãos para cima para adorar a Ele. Oh glória! Percebam-se que Deus vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Pastor, por que Deus ainda não mudou o nome de Isaac? Porque Isaac é o filho da promessa. Quando a promessa de Deus se cumpre, não precisa ser mudada. Deus, só alguém que entendeu e deu graças a Deus. Quando a promessa de Deus se cumpre na nossa vida, ela vem perfeita. E eu encerro agora. Deus diz a Moisés: eu sou o Deus de Abraão. E percebam que essa palavra eu sou aparece no versículo 14. Da mesma forma, Deus dizendo para Moisés: diga para o povo que eu sou. Não pode ficar melhor, eu sou o que? Esse termo eu sou o que sou aqui no original, no hebraico estaria Ieré Shereié. Falar 3 vezes, fala em línguas estranhas, tá? Ieré Shereié. O que significa a palavra Ieré Shereié? No original significa: Moisés, eu sou o que você precisa que eu sou. Deus está chamando Moisés para um ministério. E Moisés, no decorrer da caminhada, enfrentaria o deserto. Ou imagine Deus dizendo: Moisés, quando você estiver no deserto e você precisar da água, eu sou a água. Moisés, se você estiver com frio durante a noite, eu sou a coluna de fogo. Durante o dia, se o sol escaldante estiver te assolando, eu sou a nuvem que tampa o calor do sol. Moisés, se você estiver enfermo, eu sou o médico dos médicos. Moisés, se você tiver algo impossível, eu sou advogado dos advogados. Moisés, se há algo que é impossível diante da ótica humana, eu sou aquilo que você precisa que eu sou. Coloca sobre os teus pés. Eu sempre digo e sempre vou voltar a dizer: a igreja ela não precisa de inovação. A igreja para atrair pessoas não precisa de rosa ungida. A igreja para atrair pessoas não precisa de sal grosso. Compra lá, faz um churrasco e me convida. A igreja ela não precisa de água benzida. A única coisa que a igreja precisa é do eu sou. Aleluia. Se a igreja precisa do renovo, eu sou. Se a igreja precisa de cura, eu sou. Se a igreja precisa de poder, eu sou. Aquilo que nós precisamos, nós encontramos somente nele. E eu tenho uma boa notícia para você: ele já está na casa desde o início deste culto. Oh glória! Você que pode, fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Elebadoxi winabada condorosia na wendi que alabadará. Emando que anaie india comondorasi. Que lebadoxi a wendi a calandora bidia suia cando que lebandará. Enabainjondi que lemando que anasi wi que lebada. Rebantu ia caio lebi anoxiataio nebadara condere. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Pai, eu te louvo uma vez mais. Eu bendigo ao Senhor não por aquilo que o Senhor faz, mas sim por aquilo que o Senhor é. A palavra a qual o Senhor ministrou ao meu coração, que ardia em minha alma desde a manhã desse dia, eu ministrei. E nós entendemos esta noite, Senhor, que fogo que o Senhor acende, ele não pode se apagar. Nós entendemos, Senhor, que o fogo a qual o Senhor está presente, ele permanece constante. Eu peço ao Senhor nesse momento, acende no coração da tua igreja uma chama do teu Espírito Santo nesta hora. Aonde houver um coração quebrantado, Deus, onde houver um coração aberto, Senhor Deus, eu peço ao Senhor, começa a sondar este coração.
Pai, começa a acender. Se há muito tempo ele não fala em línguas estranhas com o Senhor, renova ele. Se há muito tempo o Senhor não profetiza, renova ele nesta hora, renova ela. Pai, se ainda não é batizado com o Espírito Santo, batiza ele, batiza ela. Que teu Espírito Santo, nesse período de oração, comece a envolver a cada crente que está dentro deste ambiente. Aquele que nos assiste aqui pelas mídias sociais, eu peço ao teu Espírito Santo, visita cada um agora, renova cada um agora, Senhor, porque nós entendemos que nós somos um povo pentecostal, nascemos no fogo, Senhor, iremos subir no fogo do teu Espírito Santo. Então eu peço ao Senhor, renova a tua igreja agora. Enquanto a tua igreja ora comigo, renova ele, enche ela, renova ele nesse momento. Ebadacomandácia, elacandoxia, tabadoxia, rai. Pai, há um povo orando comigo, Senhor. Pai, talvez ainda nós carregamos sobre nós algumas sandálias que impede o Senhor de operar nas nossas vidas. E eu bem sei, Senhor, que nós chegamos hoje na tua presença e nós vamos tirar tudo aquilo que impede o Senhor de operar. Seja as dificuldades, seja o problema, seja as lutas do cotidiano, nós hoje arrancamos tudo aquilo que impede o Senhor de operar, e nós nos entregamos por inteiro na tua presença, Deus. Pai, não é a oração somente do pastor Magdiel, mas é a oração da igreja conjunta comigo. Pai, se há alguém que já está tirando as sandálias do impedimento, Pai, começa a renovar ele, começa a encher ela, começa a revestir eles com a tua presença novamente. Pai, nós oramos, Senhor, pela vida dos teus filhos, que enquanto o grupo de louvor vai começar a te adorar, Senhor, que a tua glória venha trazer um refrigério, um renovo sobre a vida da tua igreja. Pai, nós oramos ao Senhor, e fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. O grupo de louvor está adorando. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Só quem pode adorar a Ele. Ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito, 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 Glória a Deus. que desce como fogo, Ele está descendo hoje aqui sobre a tua vida. vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Cante, eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. A igreja canta: Espírito, Espírito. Oh, glória a Deus. Ele está descendo hoje sobre a tua vida, descendo hoje sobre a tua casa. Enquanto a igreja está em adoração, cadê a primeira alma para Jesus? Você que ouviu esta palavra e sentiu que Deus quer acender a chama no teu coração, e hoje você quer tirar as sandálias que te impediram até aqui, e você quer fazer um compromisso com Deus, cadê a primeira pessoa para Jesus? Dá um sinal com a sua mão que nós queremos orar por você. Enquanto isso, a igreja está intercedendo, cadê a primeira pessoa para Jesus? Dá um sinalzinho com a sua mão que nós vamos orar pela sua vida. Vem aqui que nós queremos orar por você. Cadê a primeira pessoa? Aproveita essa oportunidade que Deus está te dando nesta noite. Sai do teu lugar e venha para cá. Jesus, ele tem uma nova história para você. Jesus hoje quer escrever uma nova página para a sua vida. É o momento de tirar as sandálias do impedimento, para que Deus possa realizar os projetos deles na tua vida. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Dá um sinal com a sua mão. O Espírito Santo, ele está dizendo ao teu coração aí. Aproveita essa oportunidade. Sai correndo do teu lugar e vem para me orar por você. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Glória a Deus. Está vindo a primeira pessoa ali, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Cadê a segunda pessoa para Jesus? Já veio a irmã abraçar com ela? Fazer companhia a ela aqui, por gentileza. Cadê a segunda pessoa para Jesus nessa noite? Aproveite essa oportunidade, a qual Deus está escrevendo uma nova história para você. A igreja já está em festa, porque os céus estão em festa. Uma alma volta para a presença do Senhor. Mas cadê a segunda pessoa para Jesus? Eu não sou muito de insistir em apelo, mas eu estou insistindo porque o Espírito Santo está me conduzindo a insistir. Cadê a segunda pessoa para Jesus? Está algo martelando no teu coração e um desejo de voltar, mas parece que tem algo que te prende aí na cadeira. Sai deste lugar e vem para cá. Nós queremos orar pela tua vida, e nós cremos que Deus irá realizar uma nova história para você. Cadê a segunda pessoa para Jesus? Se não tem, nós vamos estar orando. Pavese orando, por gentileza. Aleluia, louvado seja Deus. Grande Deus, eterno Pai, ó Deus, nós louvamos o teu santo nome, porque nós estamos alegres aqui, Deus, porque uma vida se rendeu ao Senhor. Mas eu tenho certeza, Deus, que no céu há uma alegria, uma festa maior ainda, Deus, porque